Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos a mais um Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Hoje nós vamos falar certamente do filme mais surpreendente do ano passado. Parasita foi o grande ganhador do Oscar, surpreendendo a academia e o mundo. O novo sucesso do cinema sul-coreano arrebatou o mercado mundial do cinema, provando uma grande crítica estrutural comum a várias nações. Com certeza, este é um dos filmes mais importantes da década em que vivemos. A radicalização da descolonização no argumento do filme foi algo que espantou até mesmo o diretor por ter sido um fator comum entre vários espectadores e várias nações espectadoras de seu filme. O filme recebeu as mais altas honras já consagradas ao diretor. Este filme, ao meu ver, é uma grande homenagem aos empreendimentos orientais nas passagens fílmicas, nos elementos que registram na narrativa os elementos da natureza, um filme essencialmente elementar, onde o ar, a água, o fogo e a terra são condutores fortes, presentes e metafóricos na história. O filme foi internacionalmente aclamado por justamente elevar a total liberdade criativa, antes questionada por Hollywood, do diretor. Parasita é uma história sobre as artimanhas que uma família muito pobre dos porões de Seul executa para se relacionar com uma família mais abastada, tirando vantagens e proveitos dessa relação. Para quem assistiu ao filme, sabe que entre as cativantes personagens, fotografias impressionantes e uma evolução magnífica do roteiro e seu suspense, uma denúncia social é muito presente e proporcionalmente secundária. Por outro lado, esse elemento, que para o diretor não era um grande objetivo universalizador, foi um dos pontos mais empáticos entre os espectadores, que diariamente reconhecem ou se reconhecem por entre as desigualdades do mundo capitalista. E no que diz respeito aos elementos que constroem o filme com essa mensagem, vou falar que na fotografia, arte, roteiro, montagem e som, vamos focar a nossa análise nesses determinados elementos. Mesmo a aclamada direção do vencedor do Oscar, eu deixaria um pouco de lado, eu não vou ignorar completamente, mas eu deixaria um pouco de lado para que percebamos a riqueza do orientalismo cinematográfico nesse filme, que é de fato uma obra excepcional do audiovisual. O que podemos começar comentando sobre a dramaturgia desse filme é a grande penetração e a profundidade. Eu, pessoalmente, assisti a este filme 4 vezes totais. E todas as vezes que eu assisto esse filme, eu foco a minha análise, a minha percepção para um elemento novo e diferente. Dessa vez, para produzir esse podcast, eu assisti justamente pensando na orientalização extrema dos elementos fílmicos. Começamos o filme com a observação da janela no nível do solo, uma janela celular, global, uma janela que materializa uma dificuldade de acessar uma paisagem, uma horizontalização, que, por outro lado, incute uma dependência de tecnologia. Os personagens que adentram a casa vivem-se de uma tecnologia, algo completamente contemporâneo, a tecnologização dos olhares e das paisagens. As gerações familiares são hierarquizadas, completamente hierarquizadas, entre patriarca, matriarca, filho e filha. A primeira vez que eu assisti a Parasita foi no cinema de Icaraí, o Cinearte UF, que, na minha opinião, é um dos melhores aparelhos de exibição do estado do Rio de Janeiro, em áudio e em vídeo. O primeiro conflito interno de classes com a renda é a tentativa de trabalhar repetições a partir do elemento educacional que eles têm ao alcance, que é o YouTube. Para isso, eles precisam de um Wi-Fi e, obviamente, não detendo esse equipamento, eles necessitam de usurpar alguma brecha dessa tecnologia dos vizinhos. Algo que é comum e rotineiro para quem realmente precisa de um Wi-Fi
e procura redes abertas ao redor para poder trabalhar, para poder executar alguma ação ali na internet. E eu penso que esse YouTube, ele é a instituição oficial de educação dessa família. É a provedora de sustento, é um uso centralizado da sua renda. Por outro lado, a entregadora, gerente da pizzaria, reclama do tipo de embalagem produzida através dessa educação enviesada pela internet. O primeiro uso dessa lábia, dessa comunicação verbal é usado para que se relevem as incongruências entre o que produziram e o que é produzido pelo exemplo da internet. A chegada de Min é um dos acontecimentos marcantes nesse filme, onde começamos as grandes transformações, trazendo uma palavra ancestral, um conhecimento oral ancestral de si para essa família. Uma história narrada sobre uma pedra, um amuleto de sorte do filme, que representa a Terra, no elementarismo geral do filme, com uma beleza metafórica que transcende a fome. Os jovens amigos então saem e vão beber para conversar sobre as oportunidades de dar aulas para uma jovem de uma família abastada. A chuva é um elemento que agora é presente no filme e vai se tornar presente o tempo inteiro. Dessa vez, uma chuva leve que preenche suavemente a paisagem sonora do filme. A indicação de trabalhadores, a transgressão de uma educação formal, a falsificação pela conquista, são certos elementos simbólicos do filme para colocar, de fato, os personagens principais como elementos de malandragem, de sobrevivência não moralizante. A ladeira que se sobe para alcançar a casa é um dos elementos simbólicos de ascensão. O impacto de subir as escadas e a postura inicialmente delicada entre os empregados introduz um núcleo principal do filme. O sol, a energia para os ricos e privada dos pobres nos porões subterrâneos. A poética visual interpreta ângulos retos entre os mais pobres e os mais ricos, e assim fará para materializar um distanciamento de índole e presença rico e pobre durante a narrativa. A tutoria para Darier, para a jovem dessa família, treinada para um vestibular, é, além de um encontro gracioso romântico, o início de uma humanização dessas pessoas ricas, que será, pouco a pouco, contada na história. A distração da figura de Da Song e sua infância, virada para uma identidade americana, é um dos primeiros indícios de uma infantilização, uma juventudificação, uma energização dessa figura burguesa. Uma autovalorização da arte do caçula, que, na verdade, desenhou um reflexo de autorretrato, justificado como um autorretrato, um reflexo de temor diante das desigualdades nítidas que é obrigado a enfrentar jovem. Mas isso nós conheceremos mais pra frente do filme. A aproximação do excêntrico, do próprio, é muito comum no ambiente burguês da valorização cultural e artística da expropriação sobre o trabalhador. A conclusão do primeiro ato do filme, com a chegada desse jovem ao lar dos futuros patrões, orquestrando a mentira de ser professora de arte, ela se denomina psicoterapeuta de arte para tratar desse fenômeno de trauma burguês. Um elemento de tato físico e emocional são os valores principais que permitem essa introdução dessa família pobre nesse núcleo da família rica. Na mente dos pobres, tudo é válido pelo dinheiro e sua sobrevivência, enquanto na mente dos ricos, a apatia os faz sobreviver. O abastecimento financeiro os abastece de proteções sociais, de convenções sociais protetoras a essa classe. Sabemos que as seguintes mentiras foram forjar o estupro, o ato sexual libidinoso dentro do carro para descredibilizar o motorista e fazer com que Sr. Kim seja contratado como motorista. Enquanto a próxima artimanha para afastar a governanta anterior, até mesmo a família moradora anterior mesmo, sendo que essa governanta ela foi governanta dos moradores anteriores, o construtor da casa, um elemento importante para essa conclusão desse golpe
é a musicalidade das oportunidades e o sucesso em penetrar os empregos nessa família. As ambiências sonoras e harmonias são bem dissonantes e executadas com uma mixagem brilhante. O uso de peças de percussão e sons agudos que remetem a um drama sentimental e intelectual de armar a demissão da funcionária. Essa ambiência nos leva a um lugar de preenchimento da dramaturgia muito métricos, muito calculados, muito matemáticos. A musicalidade é tão cinética e tão movimentada como a própria fotografia geral da obra. A montagem cria elementos exatamente eficientes para reduzir a trama de fora da cena. Cada vez mais, o foco do filme é nos acontecimentos ao redor da casa, causando uma elipse no que acontece no trajeto que nós já conhecemos: subir a ladeira, subir as escadas e adentrar o seio familiar burguês. As linhas de divisão de classe também estão presentes no escritório. Para a contratação de Sr. Kim, essa linha é gradualmente se tornando menos opaca, até se tornar um invisível cheiro. Sr. Kim dirige o carro como um ator flertando com um produtor por uma audição. A derrubada da então governanta, a mais familiarizada com a casa, é praticamente uma investida militar coordenada, que com o uso da montagem ritmada e a sinfonia complementam o primeiro ato do filme, causando uma grave alergia, que orquestrada pareceu um caso de tuberculose. Uma sensacional ascensão de ritmo e história. Eu ainda penso nessa transformação pelo fruto proibido ser uma partícula do pêssego. Os patriarcas não ingressam pelo jardim. Pai e a mãe da família parasitária já entra pelos espaços internos da casa na cena. Um culto ao respeito aos idosos que é mencionado no filme. A atuação e o roteiro são elementos efetivos. Enquanto a matriarca ascende e conclui o plano dessa família, os elementos fundamentais da materialização desse contraste geral do filme. A chuva, o período de chuva que irriga e fertiliza e arrasa ao mesmo tempo, é muito presente no filme. A energia da casa com as duas famílias completas é comprometida com esta barreira invisível do cheiro. O jovem mais novo dessa família rica percebe uma semelhança desses cheiros, um elemento que mantém uma linha de contraste entre as famílias. A pedra retorna no início do segundo ato, e a cena em câmera lenta da proteção do jovem, a integridade de sua família que agora não tolera mais ver pessoas depredadas, pessoas desagradáveis pela janela, cria uma convergência destes elementos naturais muito curiosa. Na minha leitura, essa câmera lenta é uma junção dos elementos naturais, a água, a terra, o ar, nessa suspensão da resistência emulada pela câmera, nessa supervalorização da resistência do ar emulada pela câmera, e o fogo, que é oficialmente materializado pelo sol. A viagem da família permite que todas as máscaras caiam e que os elementos agora forneçam conforto a esta família muito pobre. As ambições se elevam quando um aparente novo plano de herdar a riqueza através do casamento surge. Vou salientar aqui uma das falas do pai. O dinheiro é um ferro que elimina o estresse. O dinheiro como arma da burguesia, o dinheiro como uma proteção invisível dessa classe, é totalmente compreendida por essa família. Não é um elemento ignorado. Eles percebem que estão em desvantagem e utilizam das suas pequenas vantagens culturais, sociais, para que tenham sobrevivência, sustento, algum conforto na vida. A chuva surge novamente como um elemento que clama o seu merecimento. A campainha, outro elemento simbológico do ar, costura os atos para uma nova reviravolta. E descobertas que são feitas com a visita da antiga governanta. Antes mesmo dos Spark morarem naquela mansão, existia a execução de um plano de sobrevivência anterior ao da família que conhecemos. O morador secreto do subterrâneo, no bunker secreto, é revelado. Os elementos que mais se transformam nessa crucial e genial virada são o celular, que, de parasitar o Wi-Fi alheio, se transforma em uma arma de proteção entre essas famílias que lutam por esse poder. Agora, esse celular está mediando um conflito entre ambos esses grupos, funcionando como uma arma, uma disputa de poder virtual.
A disputa é violenta pelo celular, em uma cena genial de atuação e montagem. Os elementos que se seguem, os fantasmas da burguesia, são realidades de fome e obscuridade que trabalhadores sofrem. Essa face da realidade colapsa a inocência de uma burguesia. Inocência essa que deseja acampar na chuva, enquanto, mesmo escondidos, a família nota o cheiro pobre e mantém as suas relações contrastantes, os seus valores contrastantes. A cena de sexo do casal rico, cobertos com hobbies de seda, são formas de materializar uma luxúria dessa riqueza. Em oposição a essa luxúria, a ruína chega para a família. Enquanto correm, fugidos, disparando entre a inundação na cidade e na destruição de seus bens materiais e morais metafóricos, questionados face a tão violento elemento que é a água. Paralelamente, a montagem nos leva para a ruína dos presos no subsolo da mansão, enquanto vemos a destruição também do semiporão. Cenas fortes e impactantes face à alarmante morte iminente. Da Song consegue analisar o código Morse secreto do morador do subsolo da mansão, da sua cabana, em uma inversão de posições e elementos naturais, consolidada na conclusão do terceiro ato, e o filme segue para um epílogo fenomenal. A rocha, antes uma metáfora, é agora um amuleto menos precioso. A inundação, o isqueiro que acende o cigarro e os gritos que agora vibram no ar são a nova conjunção de elementos naturais para esta família. O sol para a festa de Da Song, a ligação da mãe, a grama verde e o ar-condicionado atrapalhado pela barreira invisível do cheiro permeiam a última transformação dos elementos naturais dentro do filme. As diferenças de contraste são irreversíveis. Enquanto a chuva limpa o céu para uns, ela arruina a vida de outros. A justificativa da opressão é a hora extra, os salários extras. O teatro do herói paternal se torna um trauma na iminência desse conflito reprimido pelas aparências até agora. A antítese entre o bolo de aniversário e a festa, com uma violência cega, cria o argor de terror terrorístico de forças da pobreza. Em seus conflitos internos e os grandes conflitos sociais com a burguesia, ao goz comum de ambos. Enfim, ao final do filme, é lendária a confissão precisa dos símbolos apresentados na narrativa e dos sistemas normativos da burguesia, como a urgência, o hospital, a justiça e a mídia. A carta é uma possível comunicação verdadeira. Por outro lado, ambas visões ainda são sonhos questionáveis. Este foi o Cine Simples sobre Parasita. Espero que tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Acompanhem meu blog no Medium e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!